Olá, pastor, boa tarde. Obrigado porque o senhor aceitou esse convite de estar aqui conosco, compartilhando o teu conhecimento. E eu gostaria, de uma forma diferenciada, que o senhor pudesse se apresentar. Para aquelas pessoas que não o conhecem, o senhor poderia, por favor, se apresentar para nós? Com prazer. Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde. Eu vou ter que me acostumar com a pronúncia do teu nome. Vedvis. O Edvis. O Edvis. Finalmente encontrei alguém com um nome mais complicado que o meu. Eu estou acostumado a ouvir Mikelson, Michaelson e coisas assim, né? Então acho que você também está acostumado a ouvir pronúncias diferentes, né? O Edvis. Até o fim da live a gente acostuma, né? Eu agradeço aí o convite do pastor Giovanni, agradeço aí a liderança jovem também por me convidarem. Na verdade, eu já me sinto meio em casa, porque eu estive aí em Paris em 2018, né, meio do ano. Na época era o pastor Noab, que cuidava das igrejas aí, e eu tive o privilégio de pregar para a igreja de vocês, né, pelo menos a igreja do Edvis, e também preguei para uma igreja de fala francesa. Eu não me recordo agora o nome da localidade. Você me falou, né, o Edvis, o nome ali? Mantes-la-Jolie. É esse aí, esse mesmo, né? E lá foi uma experiência também muito interessante, conheci muitos amigos aí, de modo que estar aqui com vocês nessa tarde, ainda que a distância, para mim, tem um sabor de recordação. Obrigado pelo convite que me fizeram. Ontem mesmo eu participei, né, de uma live, gravei também esse conteúdo, está no meu canal, quero convidá-los a conhecer o meu canal no YouTube, caso não conheçam, Michelson Borges, tem bastante conteúdo criacionista ali, e ontem conversamos sobre dinossauros, eu estou vendo crianças aqui também nessa live, estou muito contente de ver ali, pelo menos Sara, não sei se é uma delas, né, ou a mamãe delas, mas estou vendo aí 3 crianças, e eu fico feliz quando vejo os pequenos interessados. Olha só, um livro interessante na mão deles, A Terra de Gigantes. Conheço o autor desse livro, viu? E quando vejo crianças, assim, interessadas no criacionismo, isso me deixa muito feliz, porque é a nova geração que vai defender aí a causa do nosso Criador, né? E isso é muito bom. Também estou feliz de ver aqui, nessa sala, alguns amigos queridos aí, né? Tem aqui o Bruno, o Rafael Marques, o Josué, quem mais? O Vinícius. Gente, tem especialistas aqui com a gente hoje, viu? Caso eu não saiba responder alguma coisa, tem cientistas de peso aqui com a gente. Olha, o Vinícius, ele, se eu não me engano, ele é formado em biologia. Tem aqui o Josué, que é físico, trabalha no Instituto de Tecnologia lá em Israel, né? Ele mora em Tel Aviv, e ali ele faz suas pesquisas na área de satélites, né? Enfim, tem gente tipo Rafa também, acho que o Rafa é biólogo, se eu não me engano. Enfim, nós podemos recorrer aos universitários aqui, caso precise de mais esclarecimento, tá bom? Obrigado, amigos, por estarem comigo nessa live também, nesse bate-papo aqui nessa tarde. Ok, meu nome é Michelson Borges, eu sou natural de Criciúma, sul de Santa Catarina, sul do Brasil. Eu não sei se todos aqui são brasileiros, mas os que são devem se lembrar, né? Dessa localidade que eu estou mencionando aqui, lá no sul do Brasil. Eu estudei jornalismo, fiz o curso técnico de Química no ensino médio. Meu sonho era ser cientista. Então, na minha cidade, o que tinha mais próximo, assim, de alguma área que me preparasse para cursar, talvez, biologia, alguma coisa assim, astronomia, eu sempre gostei dessa área também, era Química. Então, eu fiz o curso técnico de Química lá, fiz estágio numa empresa que fazia tratamento de águas de caldeiras, enfim. Só que durante o ensino médio eu comecei a preparar um jornal para o colégio, trabalhando ali nesse jornal, acabei despertando para o jornalismo. Aí eu pensei, acho que eu vou ser então um jornalista científico. Quem sabe no futuro eu posso trabalhar numa revista como a Super Interessante. Galileu não existia ainda, né? Mas uma revista aí, quem sabe científica, de divulgação científica popular. Olha que sonho que eu tinha, né? Só que no processo ali do ensino médio, né, durante o ensino médio eu conheci um jovem adventista, muito estudioso, conhecedor da Bíblia, também conhecia bastante de criacionismo, e ele começou a me desafiar. Eu era evolucionista, tá? Pra vocês terem uma ideia, até meus 18 anos ali, eu sempre defendi o evolucionismo, até quero mostrar para vocês aqui um livro, entre os muitos que eu li quando eu era adolescente, né? Esse aqui é o Cosmos, de Carl Sagan, um cientista famoso, um astrônomo norte-americano, teve um grande impacto em minha vida, esse autor, esse livro. Até hoje eu o respeito, claro, mas não concordo mais com várias das coisas que ele ensinava, né? Mas foram livros como esse, do Stephen Hawking também. Eu li na época Uma Breve História do Tempo, eu tinha 15 anos de idade quando li esse livro. Eu fiquei muito frustrado, porque o autor disse que no começo ali, na introdução do livro, que é um livro para leigos, e na época eu entendi, acho que nem metade.
Então, mas eu me esforçava, né? Carl Sagan, Stephen Hawking, Isaac Asimov, autores de ficção científica, tudo isso eu li na minha juventude, na minha adolescência, mas o ensino médio ali foi o ponto da virada. Aí eu conheci pela primeira vez o tal do criacionismo. E eu sempre entendi que a Bíblia é a palavra de Deus, mesmo, né, crendo no evolucionismo, e eu pude perceber que o criacionismo é um modelo que consegue unir, digamos assim, né, a boa ciência com a boa teologia. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri isso, que eu não precisava abrir mão da minha fé, da minha espiritualidade para abraçar um modelo que é científico, né, que tem embasamento científico. Isso me deixou muito feliz. E de lá para cá, eu procuro, depois que eu me tornei adventista e também um criacionista, né, eu procuro usar, então, as mídias, né, porque eu me formei em jornalismo lá na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, usar todos os recursos possíveis de comunicação para divulgar esse modelo, divulgar o criacionismo no mundo, numa linguagem acessível. Eu creio que a minha contribuição foi essa. Não sou cientista, não sou especialista, né, nas áreas sobre as quais muitas vezes eu acabo falando, mas eu procuro traduzir, então, esses conteúdos para uma linguagem mais acessível. Tanto é que eu publiquei pela CPB, eu trabalho na Casa Publicadora Brasileira. Eu sou editor da revista Vida e Saúde, já passei por várias editorias ali, atualmente eu sou editor da Vida e Saúde. A Casa Publicadora Brasileira, para quem não sabe, é uma das 60 editoras adventistas espalhadas pelo mundo. A nossa aqui cobre o Brasil e também envia materiais para alguns países da África de fala portuguesa, enfim. É a maior editora adventista hoje no mundo e somos muito honrados pelo fato de trabalhar ali nessa editora tão importante. E todos os livros que eu publiquei, já publiquei cerca de 17, eu acho que são 17 livros, né, em áreas como História, Ciência e Religião. O livro missionário do ano de 2018, inclusive, eu tive o privilégio de escrever juntamente com o doutor, olha só, me fugiu o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro, Julián Melgoza, ele é espanhol, sobre saúde emocional, não sei se vocês se lembram, O Poder da Esperança. E publiquei também pela CPB. Esse aqui foi o primeiro livro criacionista que eu publiquei, aqui já é edição revisada, atualizada, que é a História da Vida. Nesse livro, eu procurei agrupar os principais argumentos que me fizeram abandonar o evolucionismo e me tornar um criacionista. Eu diria que é uma boa introdução ao criacionismo, linguagem simples, a proposta é justamente essa. Tem também esse aqui para jovens seria muito bom, é uma ficção científica, conta a história de um personagem que nós criamos, eu e o Denis Cruz, escrevemos em coautoria, é um físico nuclear ateu, que passa por uma série de experiências, começa a estudar também o criacionismo. Eu não vou contar detalhes para vocês depois não quererem ler o livro, né? Vou deixar aqui no ar o que acontece com esse Carlos, esse físico. E eu coloquei neste livro aqui todos os argumentos que estão aqui, só que em forma de literatura. Tem um enredo, tem uma história, por isso que talvez seja o melhor livro para você presentear para um amigo ateu, para um amigo agnóstico. Tem esse aqui também, que é um livro infantil, Expedição Galápagos, é um dos mais recentes que eu publiquei nessa área. Eu estive lá 2 vezes no arquipélago de Galápagos, onde trabalha a namorada do Vinícius Kimpel, a bióloga Maura, uma pessoa também fantástica, alguém que poderia até também fazer aqui com vocês um dia, quem sabe, um bate-papo aqui, né, sobre a experiência dela lá em Galápagos e sobre criacionismo também. Esse aqui é resultado das minhas idas e pesquisas lá nas Ilhas Galápagos, lá na costa do Equador, né? É uma história também com personagens, mas tem ali criacionismo para crianças. E agora, esse aqui, que eu já vi na mão ali do pessoal, né, das crianças, é o Terra de Gigantes, um livro sobre dinossauros, como já mostra aqui a capa, só que na ótica criacionista, né? Como que os criacionistas entendem que os dinossauros vieram à existência, como que eles se extinguiram, enfim, é isso aí. Bom, já falei da CPB, já falei da minha formação primeira ali, que é em jornalismo. Depois eu fiz um mestrado em teologia no UNASP, Campus Engenheiro Coelho, aqui em São Paulo. Estou cursando agora uma pós-graduação em biologia molecular. Vou começar uma licenciatura também em filosofia, porque estudar é prazeroso, né? A gente não pode parar, a gente tem que sempre estar se aperfeiçoando e Deus espera que nós usemos nossos talentos e conhecimento para Ele. Então eu procuro sempre me aperfeiçoar e estudar quanto eu puder. Sou pastor também, ordenado faz 4 ou 5 anos, o que para mim é uma honra também, um privilégio e
dever muito importante, né? De modo que sou pastor e jornalista, né? E o mais importante, como bom criacionista, eu tenho 3 filhos, né? Crescer e multiplicar, não é verdade? Então eu sou casado com a Débora, já somos casados há 24 anos, e tenho 3 filhos, a Giovana, a Marcela e o Micael. Eu creio que é basicamente isso aí, né? Quem quiser conhecer meus trabalhos também, não só livros, tenho 2 blogs, blog outraleitura.com.br, ali eu compartilho conteúdos religiosos, bíblicos, reflexões, e tem o criacionismo.com.br já há 15 anos, que é um blog focado mais no criacionismo. E o canal no YouTube também, com vídeos em vários assuntos, né? É só você procurar Michelson Borges lá no YouTube e você encontra esse canal. Fico por aqui, senão não vai ter mais o que conversar depois, né? Pastor, olha, muito obrigado pela apresentação. E olha, nós gostaríamos de lhe deixar bem à vontade. Sinta-se como se nós estivéssemos no sofá e nós estivéssemos conversando. Eu acho que vai sair uma conversa bem agradável, assim, eu acho que o poder de aprendizado aumenta. Combinado. E para nós começarmos, eu gostaria de que o senhor explicasse para nós como se nós fôssemos completamente leigos. Qual é o resumo, assim, aquela síntese bem pequena, que depois nós vamos aprofundar mais no assunto, mas qual é a grande diferença entre o evolucionismo e o criacionismo? É bom começar pelo começo, né? Então vamos conceituar, isso é importante. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela. Na verdade é uma postagem que eu tenho no meu blog Criacionismo. Está aqui, já fica como propaganda, né? criacionismo.com.br. E nesse texto aqui, que originalmente foi publicado na Origem em Revista, existe aqui a definição, então, das principais cosmovisões que lidam com esse tema das origens, né? Antes aqui tem uma definição de ciência também, que eu acho muito importante. Muitas pessoas falam aí sobre ciência, né? E dizem que a ciência afirma tal coisa, a ciência diz isso, né? E muitas vezes o que está sendo dito ali é pura filosofia, né? Ou concepções humanas. Ciência, olha só o que diz aqui. É um conjunto infinito de métodos matemáticos que pode ser usado coerentemente em investigações ou pesquisas sobre qualquer assunto. Esse conjunto de métodos é como uma caixa de ferramentas. Nela, encontramos os mais variados tipos de ferramentas para cada tipo de tarefa, desde as mais simples até as mais sofisticadas. Os pioneiros da ciência, quem foram eles? Galileu, Copérnico, Isaac Newton, né? Um francês, né, o Blaise Pascal e outros mais. Esses pioneiros da ciência reconheciam a matemática como estando na base de todas as demais áreas do conhecimento humano. Também entendiam que matemática não se inventa, ela se aprende na natureza. Isso é um conceito muito importante, porque eles não inventaram a ciência, eles não inventaram a matemática. Newton, ele descobre as leis, descobre constantes, né? É isso que os cientistas fazem. Portanto, a ciência como uma ferramenta não tem nada a dizer, ela pode ser utilizada, né? E é algo que Deus nos concedeu. Os pioneiros tinham essa concepção. Então, quando você ouve falar, por exemplo, a biologia é uma ciência, a física é uma ciência, enfim, as várias áreas, são áreas do conhecimento, né? Ciência, a definição mais precisa e estrita seria essa aqui mesmo, né? E se nós entendêssemos o que é ciência, entenderíamos também que muitas vezes, quando se falam conceitos evolucionistas e até criacionistas, na verdade não estamos falando em ciência ali, né? Pode ser até a opinião de um pesquisador. Então a ciência não fala, quem fala são os pesquisadores, e pesquisadores são seres humanos, e seres humanos têm suas idiosincrasias, suas subjetividades, suas opiniões, seus preconceitos, né? E muitas vezes a opinião de um cientista pode estar carregada de preconceitos, de premissas que não são científicas necessariamente. Dito isto, vamos aqui às definições de evolucionismo e criacionismo. Está ali. Evolucionismo é uma estrutura conceitual segundo a qual os seres vivos surgiram, olha o verbo, tá? Surgiram, não foram criados, por processos naturais, casuais e a partir de um ancestral comum, e se diversificaram ao longo do tempo geológico, que para eles são milhões e até bilhões de anos, por meio de pequenas e grandes mudanças, sem direção nem propósito definidos. Então, evolucionismo não tem um direcionamento, né? Como nós cremos que o criacionismo, como o criacionismo enxerga e ensina, né? Para o evolucionismo, ou para os evolucionistas, as coisas acontecem ao sabor do acaso mesmo, né? A vida surge em algum momento aqui na Terra ou fora dela, surge de forma rudimentar, porém esse rudimentar também precisa ser entendido, porque não há vida se não houver código, né?
não há vida se não houver estruturas mínimas necessárias, que já são ultra complexas. Podemos falar daqui a pouquinho sobre isso também. Então, para que haja pelo menos uma célula, uma protocélula, já seria necessária uma complexidade tremenda, que, à luz do acaso, seria bem complicado de entender. Até porque, se existe informação, se existe um código, é necessário que haja um codificador, uma fonte de informações, né? Qualquer um entende isso, e o pessoal da informática mais ainda, né? Um software não ocorre por acaso. Alguém planejou aquilo, né? Alguém digitou aquelas linhas de comando, e, enfim, existe aí um planejamento, um design intencional. Mesmo as tentativas de explicar a origem da vida de modo casual provaram um design inteligente. Por exemplo, a experiência de Urey Miller, lá nos anos 50, né? Colocou ali num balão de vidro alguns gases que eles supunham fizessem parte da atmosfera da Terra primitiva, supunham, mas na verdade sabiam que aqueles gases juntos formariam o que lhes interessava, que eram aminoácidos. Então, eles bombardeiam aquele balão de vidro com descargas elétricas, né? Aquilo ali com o tempo forma realmente aminoácidos, levógeros, destrógeros, não tenho tempo de entrar em detalhes aqui sobre biologia, mas enfim, eles precisavam tirar daquele balão de vidro os aminoácidos, porque as mesmas descargas elétricas que formavam destruíam também esses aminoácidos, né? Despolimerizavam esses aminoácidos. Então, você vê do começo ao fim daquele processo ali, interferência humana, inteligente. Desde o planejamento do aparato, da experiência, até interferências para que a coisa não desandasse. Então, na verdade, as experiências que tentaram provar a origem da vida por acaso provaram o contrário. Provaram que sem a interferência de um ser inteligente, a coisa não acontece. E, na verdade, nem conseguiram originar vida, né? Foi só aminoácido. Depois você tem proteína, você tem que ter o código e uma série de outras coisas para que a vida possa realmente existir, né? Criacionismo é uma estrutura ou modelo conceitual que adota para o estudo da natureza a possibilidade da existência de um Criador. Coloco possibilidade porque, na verdade, aqui nós estamos nos domínios da fé, né? Embora haja bons argumentos para a existência de Deus, nós temos que admitir aí que, tanto no que diz respeito ao evolucionismo quanto ao criacionismo, é preciso uma boa dose de fé para acreditar em algumas coisas aí, né? Então, adota para o estudo da natureza a possibilidade da existência de um Criador. A vida teria sido criada, inicialmente complexa, completa e funcional, em tipos básicos de seres vivos dotados do aporte necessário para sofrer diversificação limitada ao longo do tempo. Existem 3 principais ramificações distintas dentro do criacionismo. A religiosa, pode ser muçulmanos, né? Pode ser budistas, hinduístas, enfim. Há outras religiões que adotam o criacionismo, como os muçulmanos, por exemplo, que pensam bem próximo do que nós pensamos também com respeito ao criacionismo. Existe a bíblica, que é a nossa, pelo menos eu advogo essa, né? Que tem a Bíblia como base principal de revelação, e a científica, que é muito parecida com o design inteligente, que procura não, utilizar argumentos religiosos, mas apenas estritamente científicos. Resumidamente é isso. Evolucionismo, acaso, macroevolução, saltos grandes, né, de modificações evolutivas. Criacionismo, há um design intencional, há um projeto, há um projetista, e a variação entre os seres, ela ocorre de maneira limitada, né? Por exemplo, os cães. Até o ser humano promove aí seleção artificial, né? Então tem uma variedade tremenda de cães. Humanos, né? Há uma variedade também tremenda de seres humanos. Somos todos uma raça apenas, mas há etnias diferenciadas, né? Há negros, brancos, amarelos, enfim. Toda essa diversificação, ela já estava como que latente ali no código genético de Adão e Eva, né? Só que nós entendemos isso como diversificação de baixo nível, não grandes modificações, porque isso não se observa realmente na natureza e nunca se percebeu isso. Então a vida no modelo criacionista, ela já é criada complexa, na verdade mais até, né, melhor, né, do que a vida atual. Hoje nós temos um processo de decadência aí de milênios, né, depois do pecado. Então a vida foi criada ainda melhor do que é hoje pelo Criador. Não sei se deu para perceber aí as diferenças, talvez algumas semelhanças também, entre os modelos criacionista e evolucionista. Tem também a teoria do design inteligente. Quem sabe, se a gente quiser tratar disso aí, podemos também. Nós vamos falar, pastor, com certeza. Agora, uma coisa, sendo bem básico e como um leigo, explica para nós um pouco. O senhor falou um pouco sobre o evolucionismo, falou sobre o criacionismo. E onde entra o Big Bang nessa história toda? Porque com algumas pessoas que eu conversei,
às vezes já faz um pouco de confusão nessa questão do evolucionismo com o Big Bang, não sabe onde que encaixa, onde que começa o evolucionismo. Teria como o senhor falar um pouco sobre essa parte e talvez já falar um pouco para nós de onde surgiu essa teoria do evolucionismo? Ok, são duas questões, né? Na verdade são até separadas, porque a teoria da evolução não lida necessariamente com o Big Bang, né? Big Bang está mais para a área da cosmologia e talvez não, com certeza aqui o meu amigo Josué, ele explicaria de modo com muito mais propriedade, mas acho que vocês entenderiam menos do que se eu tentar resumir aqui, né? Meu amigo Eduardo Litz também, que é um físico, ele tem até artigos publicados em meu blog falando sobre Big Bang. Big Bang é uma coisa, teoria da evolução é outra. Teoria da evolução lida com a vida, né? Com a origem da vida, com os processos que dariam origem também à diversificação, como seleção natural, as mutações, enfim. Big Bang é uma teoria cosmológica que tem que ver com a origem do universo. Curiosamente, quem propôs essa teoria foi um padre. Então ela é altamente teológica. Olha que interessante, né? Só que o padre Georges Lemaitre, quem formulou essa ideia, não foi ele quem deu o nome de Big Bang. Na verdade, foram os cientistas naturalistas, ateus também, que, para tentar descaracterizar o modelo proposto por Lemaitre, que propõe um início para o universo, deram um apelido jocoso para esse modelo, Big Bang, como se fosse uma grande explosão. O universo surgiu com uma explosão, né? Só que o nome pegou e, curiosamente, hoje, os cientistas que, de início, debocharam desse modelo, né, fizeram chacota com esse modelo, abraçaram e, finalmente, entendem que ele seria uma ideia de um universo que aparece, que explode e tudo mais. Na verdade, o modelo ele tem que ver com a origem do espaço e do tempo. Essa trama, né, esse tecido que é indissolúvel, espaço e tempo. Então, o que ele propõe? O que esse padre propôs, né? Olha, existem argumentos, existem evidências científicas muito interessantes que apontam para o fato de que houve mesmo um começo do tempo e do espaço. E isso não é bíblico, gente, né? Porque Deus ele está fora do universo. Deus é eterno, Deus é infinito. Deus cria o universo. E criar o universo nada mais é do que criar espaço e tempo. E depois matéria, ok? Então, se o universo teve um começo, e o modelo do Big Bang, vamos usar esse apelido, né, que deram para ele, mas que não corresponde à realidade, porque não tem nada a ver com explosão, com singularidade, como alguns aí falam, né? Repito, o modelo tem que ver com o começo do tempo e do espaço. Começo do universo. E se teve um começo, aí temos que lidar com uma pergunta mais incômoda ainda. O que causou esse começo? Né? Porque tudo que teve um começo tem que ter uma causa. Né? E se teve uma causa, a pergunta é que causa primeira não causada foi essa. Isaac Newton chamava de Pantocrator, né, o Todo-Poderoso. Né? Nós, criacionistas, chamamos de Deus, nós, bíblicos. Né? Para nós é Yahweh, né, o Yahvé, o Jeová. Para nós, ele é a causa. Ele é infinito, ele não tem começo nem fim, né? E ele, então, ele é o alfa e o ômega. Ele dá início ao universo temporal. Tempo, espaço, matéria. Ok? E ele é tão bondoso que ele se insere nesse universo para se comunicar, para amar, para abraçar. Jesus é a suprema expressão desse Deus infinito que se faz ser humano, tabernacular, né? É o tabernáculo, é o templo em carne e osso. Ele veio aqui para se insere no tempo, na linha temporal dos seres humanos, do universo, para poder interagir, para poder estar com aqueles que ele criou. Ele não é um Deus desnaturado, um pai desnaturado que cria e vai embora, como os deístas pensam, né? É muito pelo contrário, a Bíblia revela um Deus que se interessa. Ele cria, cuida e redime. E um dia nós vamos poder conhecê-lo face a face. A minha grande esperança, a coisa mais maravilhosa para mim do criacionismo é essa esperança de que um dia vamos conhecer o nosso Criador face a face. Então, ao falar de Big Bang, temos que ter em mente essa questão, né? Qual é o modelo? Qual é a ideia? É aquela que os naturalistas propõem de uma grande explosão cósmica, toda a matéria condensada em um único ponto de densidade quase infinita que explodiu? Ou é o modelo do padre Lemaitre, que é altamente teológico e que é mal compreendido? Que tem que ver simplesmente como se isso fosse simples, né? Tem que ver com o começo do tempo e do espaço. Se é essa a ideia, nós entendemos que é realidade. E ela é bíblica até, né? Ela é teológica até, por isso que é incômoda. O próprio Einstein, quando lá faz seus estudos, ele acreditava que o universo fosse eterno, como muitos cientistas da época também pensavam, e alguns poucos talvez ainda pensem. Mas quando ele começa ali a fazer seus cálculos, né, e formular suas teorias,
enfim, ele chega à conclusão, matematicamente falando, de que o universo tinha um começo. E ele achava que tinha cometido um erro, talvez, e acrescenta ali até algum tipo de constante ali para corrigir esse erro. Depois ele acaba matematicamente se convencendo de que sim, o universo tinha um começo. Percebe como a ciência, ela extrapola a própria observação do ser humano? Ela está muito além do tal do método científico, que tem que ver com observação, formulação de hipóteses, né? E depois chega-se a algumas conclusões, enfim, né? A ciência está muito além disso. A matemática levou Einstein a corrigir sua ideia equivocada sobre o universo. E depois ele se rende aos fatos, ok? Big Bang basicamente seria isso. Daria para a gente falar muito mais, mas eu acho que, resumidamente, né? Se você entender corretamente, ok, ele tem que ver com a nossa visão teológica. Se você entender equivocadamente, como muitas pessoas entendem, não tem nada a ver com a nossa visão teológica, né? Agora, a outra questão era sobre evolucionismo, né? Como começou essa ideia, de onde que vem tudo isso, né? Na verdade, quando se fala em teoria da evolução, o nome que mais vem à mente é Charles Darwin, autor desse livro aqui, ó, A Origem das Espécies, né? Que é o livro mais conhecido de Darwin. Ele escreveu outros também, como Descendência do Homem, que é um livro, na verdade, até bastante racista, curiosamente, né? Depois, quem sabe, a gente pode até falar disso, né? Mas esse aqui é o livro mais conhecido. O título é equivocado, porque quando você lê o livro, você percebe que ele não fala de origem das espécies, né? Não trata de origem das espécies. Ele fala sobre a diversificação das espécies. E um dos lugares em que ele esteve para pesquisar sobre isso foi Galápagos, lá onde eu também estive, né? E, de fato, uma coisa que a gente percebe nas Ilhas Galápagos são variações relativamente limitadas. Você vai a uma ilha, você vê lá um tipo de tentilhão, que é o pardal, né, aqui no Brasil, ou finch, né, nos Estados Unidos, ali em inglês. O pardalzinho lá numa ilha tem o bico um pouco mais comprido, a plumagem talvez acinzentada. Você vai para outra ilha, onde estão ali populações isoladas do mesmo tentilhão, eles têm o bico um pouco mais curto, plumagem mais escura. De fato, a gente percebe algumas variações entre populações isoladas, de ilha para ilha. Mas isso são só variações, todos eles são tentilhões. O que Darwin fez ao perceber esse fenômeno? Como ele tinha uma ideia, inclusive alimentada por um outro Charles, chamado Lyell, que estudava geologia e propôs então os milhões de anos, isso serviu como uma luva para Darwin, porque ele pensava assim, bom, se o mundo tem milhões de anos, se em algumas décadas ou talvez séculos, não sei, houve pequenas variações, se nós jogarmos isso para o passado há milhões de anos, as variações seriam muito grandes. E aí, quem sabe, o primeiro ancestral de um pardal pode ter sido, sei lá, vou chutar aqui, uma lagartixa, né? Na verdade, eles creem realmente que os dinossauros teriam dado origem às aves, né? Nós tratamos disso ontem à noite também na nossa live que está no meu canal, sobre dinossauros. Então, como o tempo para eles é muito elástico, são milhões e até bilhões de anos, os evolucionistas entendem que as macroevoluções, as mega-evoluções, grandes evoluções, elas poderiam ser um fato, mas não são fato. Isso é uma extrapolação filosófica, você percebeu? Tudo que ele percebeu lá, Darwin, nós também percebemos, são variações limitadas, diversificações de baixo nível, para usar uma expressão mais técnica, né? Então, repito, o livro de Darwin promete, mas não entrega. Ele fala de origem, mas não fala de origem. Ele fala de diversificação. E diversificação limitada, nós criacionistas também admitimos que é um fato, né? Existe isso, né? A gente percebe na natureza esse tipo de fenômeno, ok? Só que mesmo antes de Darwin, já havia pensadores que defendiam um certo tipo de evolucionismo, né? Por exemplo, o avô de Darwin, o Erasmus Darwin, já defendia o evolucionismo. Os antigos gregos também já tinham alguma concepção de evolucionismo, quando olhavam para os fósseis, né? E eles formulavam suas ideias ali com base na filosofia, enfim. Mas o grande pulo do gato se deu aí com Darwin porque ele formulou mecanismos para a evolução. Basicamente, seleção natural, né? Ele não tinha como também saber outras coisas, porque no tempo dele, século XIX, o livro é publicado em 1859, mal tinha microscópio para investigar o que é uma célula. Darwin não tinha a menor ideia do que fosse uma célula. Quando a biologia molecular, a bioquímica se desenvolvem, aí a coisa fica muito feia, muito difícil para os evolucionistas. Tanto é que Michael Behe, lá nos anos 90, publica seu livro clássico, né, A Caixa Preta de Darwin, mostrando justamente que a célula, quando ela é aberta, ou seja, quando ela é investigada com microscópios potentes, ela se revela uma caixa preta tremenda. Não sabíamos nada sobre ela. E quando vamos lá dentro, o que percebemos? Tem um núcleo com um código genético fantástico, né, que chega a gigabytes de informação, né?
Você tem ali organelas ultra complexas, como mitocôndria, complexo de Golgi, né? Que sintetizam proteínas, né? numa velocidade que nenhuma máquina molecular artificial consegue imitar. Há ali dentro robozinhos moleculares chamados kinesinas, que transportam vesículas, organelas, daqui para lá, de um lado para o outro da célula. São micro-robôs. E cada célula tem milhares deles. E nós temos trilhões de células. Portanto, imagine quantos trilhões, zilhões de micro-robôs estão dentro de você nesse momento, operando, para que você possa existir, para que você possa funcionar. E quanto mais a complexidade da vida é investigada, mais difícil é explicar isso em bases casuais, né, no acaso, e mutações aleatórias filtradas por seleção natural. O design inteligente ele acaba sendo reforçado cada vez mais com as pesquisas que revelam essa complexidade da vida. Então, a teoria da evolução, ou a ideia evolucionista é muito antiga, mas Darwin foi aquele que sistematizou um pouco mais as ideias e propôs mecanismos, e por isso acabou sendo conhecido como um dos, talvez o mais importante, pai da evolução. Juntamente com Darwin, tinha um outro senhor chamado Russell, né? Russell, ele chegou a ideias muito parecidas com Darwin, ia publicar inclusive um livro, e diz a história, as más bocas, que Darwin, quando soube disso, né, e inclusive motivado pelos amigos dele, ele foi correndo e publicou seu livro, que já estava mais ou menos pronto fazia tempo. Ele relutou alguns anos para publicar. Então, entrou para a história como essa figura mais importante. Poderia ter sido Russell, né? Mas acabou sendo Darwin. Resumidamente também, é isso aí. Vai. Não. Inclusive, se quiserem aí os meus amigos, né, que são da área específica participar, por favor, sintam-se à vontade, né? Josué, Vinícius, Rafael, estamos juntos, sempre. Eu gostaria de colocar uma questão e fazendo aqui um pouquinho a função daquelas pessoas que fazem às vezes connosco. Sim. Porque nós, como cristãos, somos expostos a diferentes perguntas em relação ao evolucionismo e ao criacionismo. E eu vou fazer um pouco isso, pegando numa citação que o pastor colocou logo no início, e vou-lhe fazer uma pergunta relacionada a isso, porque estava-se a referir aos pesquisadores e que muitas vezes eles formam as suas opiniões acompanhadas de diferentes preconceitos, de toda a carga emocional e toda a carga preconceituosa que eles trazem consigo. Então nós, será que também não podemos combater isso dizendo que quem escreveu a Bíblia não pode também ter vindo acompanhado de todos os seus preconceitos e de todas as suas cargas emocionais? Como é que nós podemos refutar isso? Cláudia, né? Isso. Com certeza, nós também temos nossos preconceitos, né? Nós também temos nossa cosmovisão, que não é puramente científica, ela também é teológica. E eu costumo propor o seguinte: quando vamos dialogar, não discutir, né? Dialogar. Eu gosto de me pautar por 1 Pedro 3,15. Ali o apóstolo Pedro diz assim: estejam preparados para dar a razão da esperança que há em vocês, mas façam isso com mansidão. Pedro relaciona razão e fé, ou esperança, né, no mesmo verso. E ele diz em seguida que tem que ser feito com mansidão, com respeito. Então, todas as pessoas merecem nosso respeito. Eu acho muito ruim quando vejo palestrantes, escritores criacionistas, usando de piada, de jocosidade, né, para lidar com os evolucionistas. Em primeiro lugar, a teoria da evolução não é um absurdo total, ok? Ela tem argumentos bem interessantes. Há pessoas muito inteligentes que advogam esse tipo de ideia, desse modelo, né? Então, a pior coisa que a gente faz como igreja, muitas vezes, é dizer para as crianças, para os nossos jovens, que, olha, o evolucionismo é uma bobagem, né? Não é assim, né? Nós temos que prepará-los com bons argumentos, com bons estudos, né? Colocar na mão deles bons livros, permitir que eles participem de congressos universitários, simpósios, para que eles possam se preparar com bons argumentos, não falar bobagem, não passar vergonha, né? Então, nós temos que admitir que nós também temos lá nos nossos preconceitos, temos lá nossa subjetividade, né? E a nossa fé é um aspecto desses que não pode ser deixado de lado, né? Agora,
quando vamos dialogar, voltando ao ponto, com os evolucionistas, ou mesmo com ateus, nós deveríamos tentar propor, logo de início, um abandono momentâneo dessas particularidades mais subjetivas. Então, no caso dos ateus, por exemplo, olha, o ateísmo não é o naturalismo não é um conceito científico. Como é que você pode submeter a qualquer tipo de pesquisa, de investigação científica, a ideia de que não há nenhum ser sobrenatural que criou tudo? Simplesmente as ferramentas não alcançam isso, de certa forma. Então, é preciso que eles admitam que o naturalismo filosófico deles é filosófico, e nós também admitamos que a nossa concepção de Deus, ela tem mais que ver com a fé, né? O criacionismo também tem um componente ali teológico. Quem sabe não dá para a gente deixar de lado um pouquinho essas concepções mais filosóficas e ficar naquilo que é estritamente, digamos, científico, né? E ali poderíamos analisar, por exemplo, a seleção natural, as mutações, né? Será que a seleção natural é um mecanismo que pode explicar a origem da vida ou a existência de organismos complexos? E a gente vai perceber, de maneira estritamente científica, que a seleção natural explica muito bem a diversidade, a biodiversidade, a diversificação. Ela explica como que os organismos mais aptos, como se diz por aí, estão naquele ambiente específico, mas não explica como esses organismos surgiram, de onde vieram. Então, ela tem suas limitações. Mutações, vamos analisar cientificamente esse ponto. Será que elas explicam a diversificação e o aumento de complexidade entre os seres, né? Surgimento de novos planos corporais, novos órgãos funcionais, porque para haver uma evolução, digamos, ascendente, de algo menos complexo para algo mais complexo, seria necessário o aporte de mais informação genética. Seria necessário que surgissem novos planos corporais, novos órgãos funcionais. Será que as mutações respondem esse mistério? Bem, o que se tem feito já ao longo dos anos? Há mais de 100 anos, os cientistas pesquisam um tipo de mosca chamada Drosophila melanogaster, que é a famosa mosquinha da fruta, as mosquinhas das frutas, né? E porque elas se reproduzem muito rapidamente, então eles têm ali várias gerações em pouco tempo. E dá para induzir mutações artificialmente para ver o que acontece. E ao longo desses mais de 100 anos, a gente brinca dizendo assim, né, que durante mais de 100 anos sendo torturadas em laboratório, as mosquinhas da fruta não confessaram a evolução. Porque o que eles obtiveram ao longo desse tempo todo? Moscas com asas retorcidas, moscas com patas deslocadas, colocadas em pontos diferentes do corpo que não funcionam, moscas sem asas. E a pergunta é, o que elas ganham com isso, né? Nunca houve um aprimoramento, ok? Um surgimento de um novo órgão funcional, um novo plano corporal útil, funcional ali. Então, as mutações, elas, no mínimo, preservam aquele patrimônio genético já existente ou detonam com ele. São deletérias. Na verdade, a maior parte delas se demonstra deletéria. Houve uma ocasião em que uma mutação deletéria foi útil. Então, nem sempre o mais forte, o mais apto, é o que sobrevive. Vou dar um exemplo para vocês. Uma ilha do Pacífico, os pesquisadores perceberam que praticamente todas as moscas que havia ali não tinham asas. E foi um fenômeno que chamou a atenção do pessoal, né? Por quê que isso aqui é um fato nessa ilha? Ao pesquisarem mais, perceberam que era uma ilha que frequentemente era varrida por ciclones, vendavais. Portanto, o que acontecia? As moscas, instintivamente, quando chegava a ventania, tentavam voar para longe e eram varridas pelo vento e morriam no oceano. Aquelas que eventualmente tinham ali uma mutação deletéria que fazia com que não tivesse asas, se escondiam, porque não podiam voar. E essa população acabou cruzando, né, e dando origem a uma população inteira de moscas sem asas. Aquela mutação acabou sendo transferida para os descendentes daquelas moscas sem asas. Nesse caso, uma mutação deletéria, como é o caso de quase todas elas, acabou dando vantagens para aquelas moscas naquele ambiente específico, ok? Então, evolução nem sempre quer dizer aprimoramento, pode ser também perda. E a perda, às vezes, pode ser vantajosa, dependendo do habitat, das circunstâncias em que o animal vive. Agora, cientificamente falando, seleção natural e mutações não parecem explicar devidamente a tal da evolução ascendente, da evolução que tem que ver com o aumento de complexidade, de novos planos corporais, que seria necessário para que uma célula primordial pudesse dar origem, o tal do ancestral comum, né, pudesse dar origem a baleias, a girafas, a seres humanos, a sequoias, né? Isso é a macroevolução. Isso não é científico. Então, se a gente centrar a discussão nesses aspectos mais científicos mesmo, a gente vai perceber que dá para dialogar, dá para aceitar aquilo que é aceitável e dá para recusar em bases científicas aquilo que não é científico, né? Agora, quando a questão entra para os domínios da filosofia, da teologia, geralmente é aí que a briga acaba acontecendo.
Ok, Cláudio? Vai. Muito obrigada, pastor. E eu tenho mais uma pergunta para lhe colocar. Olha, se eu estiver falando muito rápido, que é meu costume, peçam que eu freie aqui um pouco e eu tento falar um pouco mais devagar. Para mim, eu estou entendendo tudo, então tá ótimo. Se tiver alguém que esteja com alguma dificuldade, levanta a mãozinha aí, escreva aqui para a gente pelo nosso Zoom, que a gente dá um jeitinho, tá bom? Nós sabemos que existem vários tipos de evolução, tem evolução paralela, divergente, convergente, enfim, vários tipos. Gostaríamos que nos explicasse rapidamente qual é a diferença entre elas e depois que nos dissesse também, nós como cristãos, nós podemos acreditar num tipo de evolução, por exemplo, na microevolução. É possível eu, como cristão, acreditar na evolução das espécies, na adaptação das espécies? Será que isso é válido para mim enquanto cristão? Deixo aí essas duas perguntas para que o pastor possa explorar. Certo. Eu quero só aqui pensar algo do chat também que achei interessante aqui. Por exemplo, o Rafael Marques, né, que por sinal é da área de biologia, ele fala que a única cosmovisão que se autossustenta é a cristã. Recomendo a leitura do livro O Absurdo da Incredulidade, uma cosmovisão apologética da fé cristã, de Jeffrey Johnson. Realmente um livro muito bom. Aliás, eu quero recomendar para vocês todos, lá no meu blog, tanto no Criacionismo quanto em outra leitura, tem um bannerzinho lateral à direita com o título Livros que todo cristão ou todo universitário deveria ler, todo cristão deveria ler antes de ir para a universidade. Então, ali tem acho que uns 30 livros, mais ou menos, que eu listei com uma breve resenha deles, né, para que você possa ter contato com literatura útil, importante nesse caso. Há livros da CPB, há livros de outras editoras, há livro da Sociedade Criacionista Brasileira, que eu quero convidar vocês a também conhecerem. Eu sou um dos vice-presidentes da SCB, e o site é scb.org.br. Temos ali material riquíssimo, né, sobre essas questões todas que estamos abordando aqui, e muitas outras, tá bom? Livros, assim, escritos por pessoas com uma formação tremenda. Vale a pena conhecer esses materiais. Então, leitura obrigatória, especialmente para quem for enfrentar o ambiente universitário, porque você vai encontrar ali oposição, argumentos bastante consistentes, né? Mas há respostas para eles, basta buscá-los, tá bem? Podemos aceitar alguns aspectos da evolução? Eu creio que na resposta anterior, eu até acabei adiantando um pouco, né, essa resposta. Veja, se nós pensarmos, por exemplo, em seleção natural, aceitamos, né? Como explicar, por exemplo, vou repetir aqui, né, mesmo a variação étnica que há na espécie humana. Se Adão e Eva eram apenas um casal, e de fato eram, pelo hebraico ali, a palavra Adão tem relação com Edom, quer dizer vermelho. Então, alguns imaginam que Adão e Eva, eles pudessem ter uma coloração assim mais, quem sabe, dos apaches norte-americanos, né? Uma coloração da terra, mais do solo mesmo. Inclusive, humanidade vem de humus, né? Será que não tem relação também com isso, né? Terra, viemos da terra. Agora, hoje temos brancos, né? Temos negros, temos os asiáticos, que eu mencionei também. Então, temos que admitir que houve algum tipo de diversificação, né? Que houve algum tipo de modificação limitada nesse processo. E que os seres que foram criados por Deus eram dotados de uma certa capacidade, né, de diversificação até para sobreviver no mundo pós-diluviano. No mundo antediluviano, que era mais estável, os habitats talvez fossem menos diferenciados, né, uma temperatura global mais estável também, pode ser que não tenha havido tanta variação assim, mas no mundo pós-diluviano, com diferenças de temperatura drásticas, né, com condições climáticas bastante diferenciadas, condições de alimentação e tudo mais, essa capacidade de diversificação, ela foi útil, né, necessária, para que a vida pudesse se adaptar a um mundo que foi detonado por essa catástrofe hídrica, chamada dilúvio, ok? Então, nós criacionistas aceitamos, sim, a seleção natural, mas também compreendemos as limitações dela. E aceitamos as mutações, porque elas são um fato, mas também compreendemos as limitações dela. Acabei de expor aqui para vocês o exemplo das mosquinhas das frutas, né? Então, quando a gente fala em evolucionismo, cuidado para não, como dizem aí, né? Cuidado para não jogar com a água do banho o bebezinho fora. Pode ter coisas ali que são aproveitáveis, né? Aspectos que são úteis. O próprio Darwin, não podemos, assim, considerá-lo levianamente como um maluco, alguém, um leviano, né? Era um pesquisador assim, bem sistemático, ele
colecionava fósseis e, enfim, né? Ele foi criterioso nas suas pesquisas. Agora, porque eu não concordo com ele, não precisa desrespeitá-lo também, né? Certo? Eu acho que é por aí. Vale a pena sempre o diálogo e entender como pensa o outro. Tem um livro aqui na minha biblioteca também que tem o título O Universo ao Lado, de James Sire. Esse autor ele propõe que nós compreendamos os universos que estão ao nosso lado. Cada pessoa tem uma cosmovisão. Cada pessoa tem uma forma de entender a vida. Ela teve uma formação, teve uma bagagem conceitual, estudou em X, Y colégios, né? Então, é uma cosmovisão. E nós, para inclusive, pregar o evangelho, para levar essa mensagem de esperança que nós conhecemos, e o próprio criacionismo, deveríamos nos abrir um pouco para entender essas cosmovisões, para conseguir dialogar com elas, né? A proposta, então, do livro do Universo ao Lado, é justamente entender como as pessoas pensam para alcançá-las com a mensagem de esperança. O Josué, ele levantou a mão aqui, eu acho que ele quer participar também. Com prazer, amigo. Se puder abrir sua câmera aí e falar com a gente, vai ser um privilégio e um prazer. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente bem. Eu cheguei da igreja, estou aqui já de pijama em casa. O José está falando de Israel, né? Nesse momento aí. Isso. Bem, tá sendo bem proveitoso. O Michel, você não precisa de apoio, né? Ele explica muito bem, então... Obrigado. Às vezes a gente vem, chove no molhado, né? Só 2 detalhes em relação à pergunta anterior em relação a essa. O Michel já adiantou muitos aspectos muito importantes, que é a questão, a gente pode olhar para os aspectos técnicos das discussões, mas geralmente tem muita filosofia pessoal de cada pessoa. As pessoas levam seus preconceitos e questões filosóficas. É muito raro que a pessoa fique estritamente na questão técnica que está discutindo. Ela sempre vai trazer as questões filosóficas e religiosas, né? Porque ateísmo também é religião, né? Então, é aí que a gente tem que saber muito, por isso que a gente tem que estudar bastante os 2 aspectos, tanto filosóficos das discussões como técnicos, acadêmicos, para que a gente tenha ali a sensibilidade para saber discernir a hora que o diálogo está indo para uma questão mais filosófica, está fugindo, né, da questão científica em si, ou é uma resposta perfeitamente científica. Isso é muito importante, porque eu já passei muitas vezes por essa situação em que o diálogo ele é desviado, às vezes até propositadamente, para um outro campo, de tal maneira que, naturalmente, é uma coisa que não se deve omitir, nós não temos todas as respostas. Há questões que nós não explicamos. E a omissão de dificuldades, que está até numa das edições do Origem das Espécies, né? Que essa omissão de dificuldades é algo que até muitos evolucionistas não gostam, né? Que não é uma coisa tecnicamente ética, né? Você omitir as dificuldades e os problemas de um lado, dando a parecer que é tudo muito bem explicado, muito bem resolvido, não é uma coisa que nem se deveria fazer nem de um lado e nem do outro. Nós não temos resposta para tudo, tem várias questões em aberto, tem vários problemas, mas esse é o ponto. O outro aspecto, sobre essa segunda pergunta, em relação o termo evolução, a palavra evolução, como outros termos modernos, eu vejo, né, a gente tem o Michel tem um grupo, a gente sempre está discutindo ali vários temas, sempre cai nesse tema da semântica. E eu recomendo a todos vocês que tudo que vocês forem estudar, gastem bastante tempo estudando os conceitos, as definições, porque às vezes muitas vezes vai acontecer que você está dialogando com alguém, debatendo um assunto com alguém, a pessoa está usando a palavra com entendimento e você está falando às vezes de mangas na fruta, a pessoa está falando mangas referindo ao pedaço da roupa. Quando os dois estão entendendo estão usando conceitos e definições diferentes, não vai chegar a lugar nenhum.
E o exemplo é evolução. É uma palavra muito maleável que se usa num contexto significando uma coisa e depois se puxa ela como se significasse um outro contexto e ali já não vai ser aplicado. Por exemplo, eu sei que muitas pessoas usam o termo microevolução. Em alguns momentos eu já me manifestei que eu não gosto muito do termo em si. Porque assim, existe uma visão criacionista da qual não há a criação pequenina de informação para surgir essas pequenas evoluções, essas pequenas adaptações. Existe uma posição da qual faz até mais sentido do ponto de vista de alinhar com a teologia bíblica, que, na verdade, o DNA original de Adão e de todos os animais criados era perfeito. Então, nesse DNA perfeito, com 100% de potencial para todas as possibilidades, para todos os tipos de ambientes que pudesse surgir no planeta, dali vem as informações de todas as variedades que a gente vê hoje. Por fatores diversos, se manifesta em um, se manifesta em outro, mas, por exemplo, o DNA do primeiro pássaro que deu origem a todos os tentilhões, no DNA desse primeiro tentilhão perfeito, já devia estar todas as informações para todas as variedades de bico que se vê hoje. Não é que algum fator externo vem e modifica em si, mas a informação está lá, mas é aquela questão, está adormecida a informação. Fatores diversos, né, alimentação, seja lá o que for, influências externas, fatores diversos, né, ativam partes adormecidas desse código, mas que no original, quem é programador sabe disso. A gente tem várias partes do código, quando está programando, que você deixa lá comentadas, são partes não ativadas. Se você pega um jogo, pega um programa, um software, e tenta entrar no código-fonte dele, tem várias partes lá que os programadores até pré-prepararam para usar, mas o produto final que foi impresso e vendido não foi usado, mas tem lá pedaços do código inutilizado, está lá comentado. Você pode comentar e ativar aquelas funções. E aí são outras questões. Então, a informação original, eu entendo assim, pelo ponto de vista bíblico, se você seguir, é que todas as informações para todas as possibilidades já estavam na criação original, e fatores diversos vão ativando esses pedaços de código, né, de programação que são o nosso DNA. Basicamente, dentro desse aspecto, não seria microevolução, seria manifestação de um pedaço inativado do código genético original que Deus já criou. Eu concordo com o Dr. Josué, também não uso, eu não uso o termo microevolução, né? Eu prefiro uma expressão que foi cunhada pelo Dr. James Gibson, que foi diretor por muitos anos do Geoscience Research Institute, que é o nosso instituto de pesquisas em geociências lá da Califórnia, né? Fica em Loma Linda, no campus de Loma Linda. Ele usa a expressão diversificação de baixo nível, porque essas alterações elas só vão até um certo nível, né? Até um certo patamar ali da taxonomia, né? E não vão além disso. Então, eu também evito aí a microevolução e reforço isso que o Dr. Josué disse, no sentido de que precisamos compreender realmente a semântica das palavras. Por exemplo, eu costumo usar em minhas palestras, ou numa delas pelo menos, um cartoon em que aparece ali um cientista, ou enfim, um adulto e uma criança, né? E o adulto fala assim, para mim a evolução é um fato, que eu vejo ocorrendo em meu laboratório todo o tempo. No primeiro momento que ele fala evolução, a palavra evolução, ele está pensando na variação da coloração de uma espécie de borboletas, por exemplo. O que para nós é diversificação de baixo nível, né? Então ele fala, para mim evolução é um fato. Deixa eu reformular. Na verdade, na primeira vez que ele fala evolução, ele está pensando naquela figurinha clássica dos livros didáticos, que mostra lá um hominídeozinho, né, que vai crescendo até virar um ser humano. E a gente chama de macroevolução. Então, no primeiro momento que ele fala, para mim, a evolução é um fato, ele visualiza essa ideia filosófica de macroevolução, ok? Porque eu vejo a evolução ocorrendo todo o tempo no laboratório. Quando ele usa a segunda vez a palavra evolução, na cabeça dele vem o quê? Tentilhões, com suas pequenas variações. Ele vê coloração de asas de insetos modificadas, mas são o mesmo tipo de inseto ali, basicamente, né? Então, quando alguém falar em evolução, faz bem você perguntar, mas o que é evolução para você? Porque dependendo do que você está pensando aí, eu posso concordar com você. Se for variações em bicos de tentilhão, beleza, sou evolucionista com você. Agora, se você está pensando em
uma protocélula que vai evoluindo e se tornando vários tipos de seres vivos, plantas, animais, aí eu não concordo com você. Por quê? Porque isso aí não é científico, né? Isso aí está mais no campo da filosofia. Então, é muito importante essa lembrança que o Dr. Josué faz, de que realmente precisamos conceituar primeiro as palavras, entendê-las, para depois ter um diálogo proveitoso, tá bom? Completando o que a Cláudia havia perguntado. Pastor, olha, nós temos recebido aqui algumas perguntas, e tem uma pergunta que foi feita pela Angélica Boaventura. Ela pergunta assim: onde entram os homens da caverna no criacionismo? Entram nas cavernas. Desculpa, eu não podia perder essa brincadeira. Não, a pergunta é importante, né? E, inclusive, veja, as pessoas pensam que criacionismo é uma coisa só que tem que ver com o passado, com conceitos científicos. Talvez o Dr. Josué tenha assustado algumas pessoas aí, né? Falando de código e de ciência. Veja, o básico a gente precisa conhecer, né? Eu não sou cientista, repito, mas eu fui atrás, pesquisei, estudei, li muita coisa. Então, aquilo que é básico... Aliás, estou aqui com o primeiro livro que eu li quando me tornei um criacionista. Eu consegui comprar essa edição aqui, é um clássico dos anos 50, Estudos sobre Criacionismo, de Frank Marsh. Frank Marsh foi o primeiro PhD em biologia da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Ele foi o primeiro diretor do Geoscience Research Institute. É um livro muito bom, foi o primeiro que eu li lá nos anos 90, fiquei maravilhado com o que encontrei aqui, né? Então nós temos que ler alguma coisa, conhecer alguma coisa, mas não se exige aqui de todos que sejam doutores em física, doutores em biologia, né? Enfim, cada um tem sua área de atuação e sua vida e sua realidade. Agora, homens das cavernas nós entendemos como sendo, primeiramente, ou são meramente hominídeos, porque tudo que se tem deles são fósseis, são, né, restos ali, muitas vezes são apenas pedaços mesmo. Por exemplo, a tal da Lucy, né, que seria uma hominídea ancestral humana. O que se tem ali, basicamente, são pedaços de um maxilar, algumas costelas, um fêmur e uns ossinhos a mais. É muito pouco, na verdade. E outra, geralmente são ossos que nem pertenceram ao mesmo cadáver, né? São pedaços, fragmentos que eles agrupam ali, enfim. Muitas vezes são meramente hominídeos mesmo, macacos, né? Alguns tipos de símios e tal. Em outros casos, são seres humanos, talvez com algum tipo de deformidade, quem sabe, né? O próprio Neandertal, se sabe que era uma espécie aí bastante inteligente, usavam ferramentas, até escovavam os dentes, né? Realizavam pinturas com conceitos artísticos bem avançados, né? Eu até queria saber que tinta que eles usavam, porque a tinta da minha casa, quando eu pinto, em 3 anos já está desbotada, né? E eles pintaram aquilo em supostamente há milhões de anos, né? Ou 100 mil anos, sei lá, e a coisa está lá, né? Até hoje, né? Que tinta era essa, né? E algumas pinturas feitas por homens das cavernas, eu creio que alguns aqui nessa sala não conseguiriam fazer igual. Eles fazem cenas de caçadas, pontilhismo, cores, né? Algumas são muito arte bem elaboradas, que me fazem pensar, será que eram tão atrasados assim como algumas pessoas falam, né? Eu penso assim, olha, existem formas de entender isso aí, existem livros da SCB bem interessantes que falam sobre isso, tem um que vai estar para ser lançado, inclusive, nos próximos meses aí, sobre essa questão. Mas pensa, no tempo de Cristo já havia um tremendo preconceito com pessoas que tinham algum tipo de deformidade, não é verdade? Os leprosos, por exemplo, né? Eles eram isolados da comunidade, da sociedade, viviam em bandos ali, isolados, talvez até em cavernas para se abrigar, né? Na Grécia Antiga, quando nascia, por exemplo, em Esparta, quando nasciam lá crianças com deformidade, o que eles faziam? Eles já descartavam, jogavam no mar, não aceitavam esse tipo de coisa. Então, havia realmente uma dificuldade em certas populações e sociedades em aceitar o diferente. Então, imagine que pessoas com deformidades, pessoas com deficiências mentais ou físicas nascessem por ali e eram isoladas, né? E provavelmente se abrigavam ali, se agrupavam e viviam, quem sabe, em cavernas, em lugares desse tipo, eram mais coletores, né? Mas deixaram lá suas pinturas, deixaram lá seus registros, porque não eram pessoas desprovidas de intelecto, de capacidades artísticas, ok? Para os evolucionistas, os homens das cavernas, entre aspas, eram ancestrais humanos. Para os criacionistas, eram pessoas que conviviam na mesma época dos seres humanos, das sociedades que havia ali, ok? Só que uma possibilidade seria essa. O grande autor Chesterton, eu gosto dele, ele é um católico, né, lá do século XIX, um jornalista, mas no que diz respeito ao criacionismo, ele tem uma visão bem mais próxima da nossa.
E ele chega a dizer que, brincando, né, eu reproduzi no meu blog um trecho do livro Ortodoxia. Não, Homem Eterno. Homem Eterno. Ortodoxia é muito bom também, mas esse é do Homem Eterno. Ele brinca dizendo assim, que talvez as cavernas pintadas fossem as escolinhas, né, daquele tempo, né, em que algumas populações viviam ali na natureza e tal, e usavam as cavernas como escolinhas e ali pintavam, faziam suas tarefas escolares. É uma brincadeira do Chesterton, mas enfim, né, para nós eram pessoas que conviveram com a dita humanidade. Pastor, eu tenho mais uma pergunta. É porque tem as crianças que o senhor viu que está aqui com a gente aqui, eles até mandaram o link para amigos deles, que estão curiosos para nós falarmos um pouquinho dos dinossauros nessa questão dessa palestra de hoje. Mas tem um detalhe, irmão, o Josué, ele mencionou um texto aqui muito bom de Jó, né, Jó capítulo 3, verso 6, que pode ser a descrição realmente dessas pessoas que viviam à margem da sociedade. Diz ali, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Olha que interessante. Homens das cavernas no tempo de Jó. Como eu disse, eram contemporâneos da dita humanidade, né? Mas que viviam ali em cavernas, em barrancos dos vales, né? E talvez sejam esses aí que tenham deixado as pinturas que hoje nos maravilham, porque eu quero saber o que eles usavam ali para pintar e não desbotar. Obrigado, José, pelo texto bíblico aí, muito apropriado. Só um comentário, desculpa, o próprio pastor adventista, o Doug Batchelor, ele foi um homem das cavernas, né? Ah, verdade. Tem um livro da CPB, né? É o milionário da caverna, né? Ele viveu lá na caverna. Exato, e no fundo dessa caverna ele encontrou uma Bíblia. Então, ninguém pode negar. Encontrar uma Bíblia, né? No fundo dessa caverna que ele foi, e lá ele se converter. E hoje é um dos maiores evangelistas, né, da igreja no mundo. Então, esse realmente é um milagre e é uma história real, bem moderna, né? E se o pastor Doug tivesse pintado algumas coisas na parede, talvez alguns hoje pensassem que fossem pinturas rupestres, né? Não sei. Exato, porque você pensar nas condições, que é fácil a gente falar que aquilo lá é precário, né? Mas as condições de vida na natureza, quantos de nós que se jogar a gente no mato sobrevive facilmente? Então, sem acesso à energia, tecnologia, tantas coisas que a gente tem de facilidade na sociedade atual, a gente olha para o passado com uma visão bem distorcida, como julgando que no mundo lá fora, né, fora do conforto da cidade, da tecnologia moderna, as coisas são fáceis. Então, verdade, tem que olhar com um olhar bem contextualizado, né, para essas pinturas. O Bruno Souza, ele cita aqui, ele faz lembrança aqui de outra população que vivia em cavernas também, os essênios, né, que preservaram os manuscritos do Mar Morto. Né, era um grupo populacional ali, um grupo de pessoas, judeus, né, de uma seita judaica, que também viveram em cavernas. Então, homens das cavernas. Muito bem. Dinossauros, essa é a questão? Temos mais 2 horas aqui para conversar? Não, pastor, antes de nós entrarmos no assunto dos dinossauros... 5 milhões de anos. Aí o tempo antes de nós entrarmos no assunto dos dinossauros, eu só tenho 2 colocações assim, sobre esse assunto evolucionismo. Uma, por que a opção evolucionismo nas escolas e não o cristianismo? Porque nossas crianças, elas estão sendo ensinadas nas escolas esse assunto. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, que já eu acho que é um complemento, qual é o maior benefício de Satanás ao inserir esse tipo de teoria na mente das pessoas? Eu acho que você já colocou o culpado aí, que responde a primeira pergunta, né? Satanás. Ele é um grande interessado em ideologias que, inclusive, nasceram de forma concomitante ali com o adventismo, no século XIX. Eu tenho algumas palestras em meu canal, eu não vou ter tempo aqui de explorar esse tópico, mas peço que vocês assistam. Ali, por exemplo, tem uma palestra cujo título é As 3 Mensagens Angélicas e a Contrafação Satânica. E ali eu mostro uma coisa que é conhecida já por várias pessoas que estudam, né, que praticamente junto com o adventismo, que nasce lá, né, você sabe da história, 1844, o grande desapontamento, né, ali grupos de pessoas que pertenciam a igrejas, várias igrejas se unem, dali vai surgir posteriormente a igreja que em 1863 vai ser organizada como Adventista do Sétimo Dia,
entre a missão mais importante dessa igreja é pregar as 3 mensagens angélicas. E no âmago dessas 3 mensagens está o criacionismo. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai, quem? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa fraseologia aponta para Êxodo 20, 8 a 11, né? O mandamento do sábado. Lembra-te do sábado para santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar. Então, e isso leva para Gênesis capítulo 2 também, né? Ali, quando o sábado é criado por Deus como memorial, e é deixado como memorial dessa criação, o Shabat. Então, no século XIX, nasce um movimento reformatório, um movimento de reforma, restabelecendo verdades que haviam sido esquecidas pelo tempo e que não haviam sido ainda restauradas pela reforma lá no século XVI, né? Com Lutero e outros ali. Então, no século XIX, o Adventismo nasce e traz de volta as verdades como o santuário, a reforma de saúde, o estado do ser humano na morte e o criacionismo. Historiadores aí da ciência, acadêmicos como Roland Numbers e outros, ao rastrear a origem do criacionismo moderno, chegam, olha que interessante, a Ellen White, aos pioneiros adventistas, depois a George MacReady Price, né, que lá no começo dos anos 20, no começo do século passado, também defendia o criacionismo. Em 1929, ele publica um livro, né, com conteúdo criacionista. Enfim, o Adventismo nasce, então, com essa missão de, entre outras coisas, trazer à luz o criacionismo bíblico, a adoração ao Deus verdadeiro, o Deus criador do universo, da vida na Terra. E o diabo, claro, que não ficou contente com esse tipo de coisa, sabia que havia mesmo, né, nas profecias, a predição de que um movimento profético surgiria ali, no século XIX, ele conhecia muito bem as profecias, como conhece, e ele procura fazer o seu joguinho, né, o seu espetáculo paralelo. E ele cria, então, veja, Darwin publica esse livro aqui, Origem das Espécies, em 1859, mas ele começa a esboçar esse livro, começa a rabiscar os primeiros esboços, exatamente em 1844. Ele diz isso na introdução do livro, 1844. Em 1848, é publicado o Manifesto Comunista, de Marx e Engels. Em 1848 também, aquelas pancadas misteriosas na casa da família Fox inauguram aquilo que eles mesmos admitem como sendo ali o nascimento, né, do espiritismo, o espiritualismo moderno, lá em Hydesville, Nova York. Então, vários eventos assim paralelos, e outros mais que eu não tenho tempo de explicar aqui agora, ocorrem na mesma época e, em muitos casos, na mesma geografia, ali muito próximo de onde nasce o Adventismo, lá na fazenda de Hiram Edson. Né? Bem, esse espetáculo paralelo, ele vem sendo promovido na mídia, nas produções culturais, nos filmes, nas séries, e, infelizmente, também nos bancos escolares. As escolas, né, que começam, se a gente for lá para trás, né, as escolas dos profetas, né, as escolas adventistas originais, tinham um propósito muito claro de ensinar criacionismo, de ensinar sobre Deus, sobre o plano da redenção, formar missionários para ir ao mundo e levar essa mensagem. O diabo consegue introduzir nos currículos escolares, e aqui é outro ponto que o próprio Josué e a namorada dele, a Marcela, né, que é doutoranda em educação, é pedagoga, eles têm pesquisado esse assunto assim com bastante propriedade também. O meio educacional, tanto quanto a mídia, foram né, os dois infiltrados por ideologia naturalista, marxista, evolucionista, que acabam dando um grande trabalho para nós, porque muitos de nossos filhos acabam estudando nessas escolas, e a gente tem que ir em casa, então, fazer todo um trabalho de mostrar para eles, né, que, na verdade, essas ideias que posam ali de verdade, de científicas, na verdade, são ideologias nefastas, né, que afastam as pessoas de Deus e que não tem outro objetivo senão realmente servir de cortina de fumaça para abafar o criacionismo. Então, eu diria que o interesse de Satanás com o modelo evolucionista, e aqui quem já leu o livro Viagem ao Sobrenatural, de Roger Murnau, canadense, né, que era satanista, e se converte depois ao Adventismo, à Bíblia, e se torna um grande pregador, um grande escritor, um homem de muita oração. Também tem o livro Respostas à Oração, Respostas Incríveis à Oração. Esses dois foram publicados pela CPB, pela Casa Publicadora Brasileira. No livro Viagem ao Sobrenatural, claro que eu não diria isso num congresso científico, né, não faria sentido isso, mas para vocês aqui, num contexto mais bíblico, teológico, religioso,
Isso pode ser dito, porque esse Roger Murnau, ele conversou com um satanista, um sacerdote satanista, né, de alta posição, e ele disse o seguinte, olha, Charles Darwin e Huxley, Thomas Huxley, que era uma espécie de grande defensor de Darwin, era chamado de Bulldog de Darwin, né, era um cara mais arrojado, era um cirurgião, ambos, na infância, foram submetidos à hipnose. E ali, o inimigo teve acesso à mente deles, e com certeza, não estou dizendo que Darwin era um satanista, nem Huxley, né, também não sei se eles estão perdidos, né, essa lenda urbana de que Darwin teria se convertido no fim da vida também é uma lenda, mas ninguém sabe o que acontece com a pessoa antes da sua morte, né, e o tempo que ela tem com Deus. Então, quem sabe teremos surpresas no céu. Mas o fato é que o próprio Pedro foi usado por Satanás na Bíblia, né? Afasta-te de mim, Satanás, Jesus disse. Infelizmente, qualquer ser humano pode ser manipulado por Satanás e às vezes usado como instrumento de maldade, né? E Darwin e Huxley foram, sim, usados por Satanás e legaram à humanidade uma teoria que acabou prejudicando grandemente a pregação criacionista no mundo. Até hoje tem prejudicado. Então, Satanás tem interesse? Tem, porque com o evolucionismo, assim como com o marxismo e com o espiritualismo, ele afasta as pessoas de Deus, do Deus da Bíblia, e introduz uma ideia que é nefasta, a ideia da independência. Você pode perceber que no âmago do criacionismo, no âmago das 3 mensagens angélicas está a ideia da dependência, porque se você espremê-las, sai dali como suco a justificação pela fé. E justificação pela fé é dependência de Deus. Eu dependo de Deus para tudo, especialmente para a salvação. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E o evolucionismo prega o quê? A vida surge sem Deus. O que o marxismo ensina? A sociedade pode assumir as rédeas de sua história e promover uma revolução sem Deus. Deus é dispensável. O próprio Marx, ele dedica o seu livro Capital a Charles Darwin. E Marx disse que a base da sua teoria estava no darwinismo. Não sou eu que estou dizendo isso. O próprio Karl Marx disse isso. E o espiritualismo prega o quê? Nós podemos evoluir espiritualmente, chegar até ao nível de semideuses, né, espíritos iluminados. Deus é dispensável. O próprio Jesus é um espírito iluminado, não é Deus, Deus homem, né? Então as 3 ideologias, embora pareçam tão diferentes, elas se unem nesse aspecto de ensinar a independência de Deus. Enquanto o criacionismo e as 3 mensagens angélicas pregam justamente a dependência de Deus. Então, para Satanás, essas ideologias são tremendamente úteis, estratégicas até, no sentido de afastar as pessoas da verdade bíblica, ok? Alguém perguntou aqui no chat qual o livro do Doug Batchelor, né? É O Milionário da Caverna. Eu não sei se perguntaram sobre algum outro livro também. Como se chama o livro do pastor que se converteu na caverna? Sim, é esse aí. O Milionário da Caverna. Foi o título que foi dado aqui no Brasil para o livro do Doug Batchelor. Dr. Josué levantou a mão. Quer falar mais alguma coisa também? Desculpa, a live é sua e eu tô falando demais aqui. Não, por favor, é nossa. Não. Dá detalhes, porque... Queremos ver o seu rosto. Mencionou... desculpa. Você mencionou a questão do Roger Murnau. Tenho no YouTube, se vocês procurarem Roger Murnau, Viagem ao Sobrenatural, vai ter lá o testemunho, mais de 3, 4 horas de vídeo. O Rafael Marques lembrou aqui, ó, no YouTube tem um vídeo do Roger Murnau e também do Doug Batchelor, contando a conversão, né? Então tem os dois. Foi gravado nas entrevistas, então tem a parte, tem uma entrevista como de arte, tem uma entrevista que é como se fosse um programa assim de palco. Então tem mais ou menos 4 horas de testemunho dele contando. E o que ele fala? Ali no círculo do satanismo, o que ele aprendeu foi que em 1700 Satanás reuniu seus anjos e começaram a bolar planos de como enganariam. Então, se isso for um relato verdadeiro, né, que a gente também não tem como confirmar, é o testemunho que ele deu, segundo ele aprendeu com os satanistas, é que todos esses enganos, que, né, ali por volta de 1964, provavelmente então começaram a ser planejados ali em 1700. Tanto é que, na verdade, para desencadear as coisas que aconteceram em 1844, tiveram que começar coisas já no século XVIII, ali, né, Revolução Francesa e outras coisas que tiveram que preparar o terreno para outras coisas, né. Marx se encontrou com Engels aí em Paris,
Em 1854. Exatamente. Isso. Então, assim, ele publicou depois, mas o encontro que gerar a escrita foi em Paris, em 1854. Então, tem várias coisas, né? Então, isso era basicamente o ponto. E, na verdade, tem um elemento extra que qual que é? No grande conflito, quando você olha no grande conflito, os dois últimos enganos, a base, são duas doutrinas. A questão do domingo, como falso dia de guarda, e a questão da imortalidade da alma. E o evolucionismo, ele é fundo para sustentar essas duas teorias. Porque sem o evolucionismo, o sábado da criação não existe, então não tem fundamento à sua observância, então você prepara o caminho para tirar a autoridade de uma observância bíblica do sábado, então você abre o caminho para leis humanas, aí você vem com o domingo, e outro, a base da teoria espírita, da imortalidade da alma, é a evolução. A evolução é a forma materializada do espiritismo, que também fala de evolução espiritual e escalas, né? Seres que evoluindo, processos. Então, basicamente, o evolucionismo, ele é a cosmovisão que vai sustentar os dois enganos finais. Sem ele, não tem como você sustentar essas duas teorias com autoridade perante as sociedades humanas. E, então, é por isso que é tão fundamental sustentar essa visão, porque ela vai dar aparência até ética, vai dar uma aparência até de autoridade daquilo que se julga ser como verdade, né? Que é a falsa ciência. Então, é fundamental. E também o Roger Morneau, no seu relato, fala uma coisa até que é mais pesada, que era tão importante isso para dentro dos planos de Satanás, que ele pessoalmente se incumbiu de instruir Darwin. Então, ele era o anjo que acompanhava Darwin e influenciava e foi mudando, influenciando para que ele se tornasse o que ele se tornou e fizesse o trabalho que fez. Era uma coisa tão importante que ele pessoalmente se encarregou da educação de Darwin, influenciá-lo. Exatamente. Então é uma coisa bem pesada, assim, coisas que a gente pela fé cogita, né? Mas não precisa dessas informações, é só você ver pelos frutos a gente conhece, pelas profecias a gente já saberia disso. Faz sentido, né? E vocês que moram aí na França, vocês têm o dever, olha aí, tarefa de casa, de estudar as implicações espirituais escatológicas da Revolução Francesa. No meu canal, para facilitar para vocês, tem um vídeo com o título A Besta que Emerge do Abismo, tá? Por favor, procurem lá, A Besta que Emerge do Abismo. Apocalipse 11 tem tudo a ver, né, com a Revolução Francesa e a gênese das ideias que vêm ali, né, pouco antes de 1844, né, 1789, 1790, né, a gênese dessas ideias que vão depois atrapalhar grandemente o ressurgimento da verdade do sábado, de Deus como Criador, né, vem lá atrás. E a França aí é estratégica nesse assunto, né. Então são 3 bestas, você sabe disso, né, até tem nessa minha palestra aí sobre as 3 mensagens angélicas, eu falo das 3 bestas, Apocalipse 13 e Apocalipse 11. A besta do mar, uma besta religiosa, a besta da terra, uma besta política, e a besta do abismo, Revolução Francesa, uma besta ideológica. E as ideologias gestadas ali, até hoje, estão em nosso mundo incomodando bastante. Gente, olha, muito obrigado pelas explicações que são dadas. Vocês estão falando aí e muitas coisas têm vindo à minha mente. Já estou com vontade de nós talvez marcarmos aí já algo para nós falarmos sobre profecia, que eu acho que seria bastante interessante. Mas eu gostaria de cumprir uma promessa, né, para mim não ficar como uma falsa promessa de político, que é nós falarmos um pouquinho sobre os dinossauros. Tem crianças que estão até agora nos assistindo, que eles estão curiosos para nós falarmos um pouco sobre o assunto. E eu acho que, por mais simples que pareça, mas eu gostaria de apresentar para vocês uma questão. Existiram mesmo dinossauros? Essa pergunta, apesar de ser uma pergunta talvez muito infantil, mas tem pessoas adultas cristãs que ainda consideram esse tema como um tema como se fosse um herói de quadrinhos, como se fosse uma imaginação. Então, o senhor poderia falar um pouco sobre essa questão dos dinossauros, pastor?
Com prazer. Só que eu vou ter um desafio tremendo aqui de resumir em poucos minutos uma live que ontem durou 2 horas. Então eu quero convidar vocês a irem ao meu canal, né, e verem ali, assistirem ali a live que eu fiz com o meu amigo Everton Alves, que é especialista em paleontologia. Nós conversamos bastante sobre esses assuntos aí ligados aos dinossauros, lá no meu canal Michelson Borges. Eu acho que foi o último vídeo que eu postei lá, tá ali como curiosidades. O que não te contaram sobre os dinossauros, tá bom? Mas olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu tenho aqui na minha biblioteca. Olha só. Ok, não é de dinossauro, não tem nenhum fóssil de dinossauro comigo, mas esse aqui é de um animal que não existe mais. Dá até para ver ali a textura dos ossos, tá vendo ali, né? Só que isso aqui é pedra, né? Já está mineralizado. É um fóssil. O que é um fóssil? É o que restou de um ser vivo, só que todo o material orgânico que fazia parte dele, né, que é o cadáver do bicho lá, foi mineralizando com o tempo, de modo que restou aqui uma impressão em pedra, né, mineralizada. Isso aqui pertencia, se eu fosse perguntar, eu acho que demoraria para vocês adivinharem o que foi. Alguns falam que é elefante, baleia, não era. Era um bicho preguiça gigante. Claro, eu sei que os bichos preguiças de hoje dá para pegar no colo, são pequenos, né? Esse aqui tinha 4 metros de altura. Então, é uma evidência, entre muitas outras, de que havia realmente gigantismo, né, no mundo antigo, aí, né, especialmente no mundo antediluviano. Então, havia seres de grande porte. Na Bíblia, nós podemos entender também que o próprio ser humano era de porte muito maior. Por exemplo, lá em Deuteronômio, apresenta o sarcófago do rei Og, de Bazã, o último dos refaíns gigantes, tinha 4 metros o sarcófago dele. Então, temos evidências de seres gigantes, como também de seres animais, plantas, fósseis gigantes. Eu tenho outro fóssil aqui também que veio lá do Araripe, né, eu estive lá também pesquisando, fiz ali algumas expedições, né. É um peixe, você percebe? Tem ali, dá até para ver a textura, né, das escamas. Eu mostrei ontem na live também sobre dinossauros. Só que esse fóssil aqui vem de uma região que fica a 500 quilômetros do mar, uma região árida, tá? Lá dentro, né, do Ceará, aqui no nordeste do Brasil. Então, o que esses bichos fazem lá, né? Inclusive tem fósseis de baleias, né, em regiões altas, no Peru, formação Pisco, né? Isso quer dizer que houve uma inundação catastrófica no planeta, e há evidências, eu não tenho tempo de explorar isso agora, mas de que foi global, né? Realmente uma catástrofe global. A metade dos sedimentos marinhos, metade dos sedimentos continentais são de origem marinha, que mostra que realmente esse planeta foi inundado em algum momento no passado. Então, para nós criacionistas, 2 coisas devem se destacar quando falamos em dinossauros. Primeiro, o diabo não cria a vida. Ele pode até alterá-la, adulterá-la, destruí-la, né? Mas quem cria a vida é Deus. Então, os tipos básicos de dinossauros, como de quaisquer outras espécies, foram criados por Deus. Lembre-se de que, como dissemos ontem na live, 90% dos dinossauros eram herbívoros. Uma revisão aí mais ou menos recente mostrou que, na verdade, a minoria era carnívora e violenta, né? Os herbívoros ali eram maioria absoluta, possivelmente eram realmente pacíficos, né? E eu não tenho dificuldade nenhuma de imaginar que Deus criou os tipos básicos que depois sofreram alterações, né, por processo de seleção natural, mutações, quem sabe até um dedinho de Satanás no meio da história, enfim, alguns foram alterados com o tempo. Agora, o que os levou à extinção? Será que foi o meteorito lá de Yucatán, no México? Bem, o meteorito explicaria, talvez, a extinção de alguns, né? Eles acham que uma grande camada de pó se levantou ali, né, cobriu a atmosfera, então o mundo entrou numa era glacial, e os dinossauros se extinguiram aí, por aí. Bem, mas como explicar o fato de que encontramos milhares, talvez milhões de fósseis de dinossauros espalhados por todo o mundo? O Bruno Souza está dizendo que esteve lá em Yucatán na semana passada. Realmente, ele viajou lá para o México e esteve no local, né? Então, há mesmo uma cratera de impacto ali, se não me engano, de 500 quilômetros, né? Ou um astroblema, uma cratera, que mostra que houve sim um impacto, mas não só ali. Houve impactos meteoríticos em todo o planeta, na mesma época. O que o Dr. Naor, geólogo, né, ele explora bem essa questão do grande bombardeamento, né, associado com o dilúvio, no seu livro Uma Breve História da Terra, que está para ser relançado pela CPB, agora ampliado, né, e vale a pena conhecer essas ideias do Dr. Naor, que não são só dele, mas ele sistematiza muito bem no seu livro. Então, houve uma catástrofe que envolveu bombardeamento de asteroides, de meteoritos,
trincamento da crosta terrestre, o que explicaria as fontes do abismo jorrando, né, com força. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, diz que, inclusive, rochas pesadas eram lançadas para cima e depois, quando caíam, causavam mais estrago ainda. O próprio Satanás, diz Ellen White, teve medo de morrer no dilúvio, só para vocês terem uma ideia de como foi algo poderoso mesmo. Não foi aquela coisa de você tapar a pia e a água subir devagarzinho, né? Foi um evento cataclismo que envolveu terremotos, derrames basálticos, né, derrames de lava, né, material vulcânico, tsunamis, com certeza, varrendo a Terra, e isso explicaria muito bem a abundância de fósseis marinhos, terrestres e dinossauros também, né, porque para fossilizar um animal, ele precisa ser coberto por lama, ele tem que ser num ambiente ali que envolva realmente água e terra e sedimentos, né, lama, para que com o tempo aquilo vai, como eu disse já, mineralizando, ok? E há dinossauros que pesavam 70 toneladas, eram gigantescos, como o Brachiosauro, por exemplo. Para cobrir um bicho desse com lama, tinha que ser muita lama. Uma inundação tremendamente grande, né? Transporte de sedimentos, assim, absurdo. E repito, vá aos museus de história natural aí pelo mundo e você vai encontrar fósseis desses animais de grande porte por aí, né? Museu de História Natural de Nova York, e na Inglaterra tem, eu acho que na França também tem Museu de História Natural, não tive tempo de ver na vez que estive aí, mas com certeza tem aí também fósseis completos, né, de dinossauros de grande porte. Então, resumidamente, nós entendemos que o dilúvio é um modelo, é uma explicação bem mais coerente com o que se observa na natureza para explicar a extinção dos dinossauros. Teremos de volta os dinossauros na Nova Terra? Eu creio nisso. Pelo menos os tipos básicos, aqueles que eram herbívoros, né? Eu disse ontem que um dos meus sonhos é escorregar no pescoço de um brachiosauro quando eu estiver na Nova Terra. Tá bom? O que eu poderia dizer em poucos minutos é basicamente isso aí. Pastor, obrigado. Obrigado. Eu sei que é um assunto longo, como o senhor falou, e nós estamos na expectativa. Talvez esse aí seja mais uma hora. Uma live que nós poderíamos fazer sobre falarmos um pouquinho sobre profecia, sobre os últimos acontecimentos, talvez uma live para falarmos um pouco mais sobre essa questão dos dinossauros. Mas a minha última pergunta, que eu me coloco à disposição, viu, para poder ajudar, e quero registrar aqui a presença também de um grande amigo, Rui Vieira. Ele é um dos líderes aí da Sociedade Criacionista Brasileira. E eu quero mais uma vez enfatizar, olha, acessem o site scb.org.br, muito material bom de qualidade. A SCB, ano que vem, está comemorando 50 anos de atuação no Brasil. É uma entidade séria, né, e que merece apoio. Vocês podem até, inclusive, se tornar sócios, né, da SCB. É só entrar aí no site ou então mandarem um e-mail para scb@scb.org.br e vocês vão ter assim, informações para se tornarem filiados, né, filiados à sociedade, tá bom? Rui, obrigado aí pela presença e por representar a SCB também nesse bate-papo aqui. Pastor, só para nós encerrarmos, em poucas palavras, nós já comentamos muitas coisas, nós até falamos um pouco no início, mas algumas pessoas acessaram a nossa live depois. Nós, como cristãos, por tudo isso que nós falamos aqui e o que nós não falamos, que nós devemos estudar, nós devemos aprofundar mais no assunto. Mas nós, como cristãos, qual deve ser o nosso preparo para nós defendermos perante talvez um evolucionismo ou uma crença diferente? Qual é a base para nós defendermos a nossa fé? Pergunta importante, né? Porque para nós eu vou usar aqui a palavra atrevimento, né? Para nós nos atrevermos a debater, conversar, dialogar com pessoas que têm alguma informação nesses domínios, né? Do evolucionismo, precisamos de ter alguma informação também, né? Assim como o evangelista se prepara conhecendo outras religiões, conhecendo a forma correta de pregar a Bíblia, né? Para poder evangelizar, eu creio que um criacionista, para poder defender a sua fé, a sua cosmovisão, ele também precisa se preparar um pouco, né? Conhecer o que pensam os que pensam diferente, conhecer, pelo menos, minimamente, o que o modelo criacionista ensina. E aí eu repito, mais uma vez, entra aí o interesse próprio, né, de buscar literatura adequada, né? A SCB, volto a falar aqui, a SCB tem livros muito bons para isso, tem um canal no YouTube com vídeos também bastante interessantes.
Eu posso aqui indicar humildemente meus livros também, que servem como uma introdução a esse assunto, a história da vida, a descoberta, os livros infantis como Galápagos e Terra de Gigantes sobre dinossauros. Enfim, lá no meu blog tem aquela lista de livros, né, dezenas de livros ali que eu creio que devem ser lidos, ou boa parte deles devem ser lidos por aqueles que vão enfrentar aí o ensino médio, a faculdade, escolas seculares, não confessionais, né? Tem que haver um preparo, porque senão, quando chega lá, a pessoa realmente balança, ela fica em dúvida, ela fica preocupada, especialmente quando encontrou líderes que não foram muito honestos, né, que disseram para ela, como eu disse agora há pouco, né, a evolução é uma teoria boba, não tem coerência, não tem lógica, né? Então, não podemos fazer isso. Temos que preparar a nossa juventude, essa geração, para poder se levantar com convicção, com conhecimento de causa, para defender o criacionismo. Eu diria, então, irmão, que para começar isso aí, né, em casa, terem bons livros, ler com os filhos esses livros, né, para que eles tenham, já desde cedo, né, contato com essas ideias, com esse modelo, a fim de que vão se acostumando com ele e com o tempo também possam defendê-lo depois com propriedade. Eu acho que basicamente é isso que eu poderia dizer no que diz respeito ao preparo. Eu lamento aqui não poder, né, tem muita coisa boa aqui no chat também, pessoas que estão participando aqui, o Rafael, a Angélica, o Josué, Gesley, né, muita coisa boa aqui, mas realmente se a gente fosse abordar tudo, essa live viraria uma vigília, né. Obrigado pela participação de todos aqui. Eu até agradeço o Josué, o Rafael, outras pessoas que têm aqui, eu tenho acompanhado aqui também o chat, eles têm colocado aqui opções de livros, né, para que nós possamos estar lendo, para aumentar conhecimento. E eu gostaria de agradecer a cada um que esteve aqui presente com a gente, participando. Obrigado, pastor Michelson, por estar compartilhando os conhecimentos que Deus lhe concedeu. Só mais uma coisinha, irmão. Sim, por favor. Com a autorização dele, né, do pastor também, aliás, obrigado, pastor Giovanni, obrigado, irmão, por me convidarem, né? Eu vou disponibilizar depois dessa live aqui no meu canal também. Aliás, eu quero perguntar, vocês me permitem, vocês cujo rostinho está aparecendo aqui, posso colocar no meu canal, não tem problema? Ok, tá bom. Eu quero disponibilizar depois esse material, e talvez uma forma de também vocês alcançarem outras pessoas, é enviarem, né, o link desse vídeo, já que foi um bate-papo introdutório, básico, né, pode ajudar muitas pessoas, então fica à disposição. Eu creio que até amanhã eu posso disponibilizar isso aqui no meu canal. Ô pastor, eu gostaria, se possível, não sei se você vai colocar depois nos comentários, mas se colocar, facilitará para nós, né? Mas caso não for fazer, é porque durante a live o senhor comentou, e até mesmo o Josué, ele participou e falou, olha, tal livro é muito bom, esse outro livro é muito bom, mas acaba que às vezes passa despercebido. Se puder depois colocar, talvez, no comentário, ou se o senhor puder mandar para mim de maneira particular, para mim divulgar para as pessoas que estão interessadas, seria muito bom. Coloco na descrição do vídeo os links, tá? Tanto da SCP, quanto da CPB, quanto outros que foram mencionados, eu vou tentar lembrar de todos. Aí eu coloco na descrição do vídeo os links para vocês. Tá ótimo. E caso também tenha vocês que estão bem aí na área, tenha talvez algum filme que retrate bem a realidade, talvez algo que nós possamos estar aprendendo com esse filme também, para a gente fazer alguma dinâmica com os jovens, algo assim do gênero, também será muito bem-vindo. Ok, combinado. Olha, para nós finalizarmos, pastor, o senhor poderia estar fazendo uma oração de encerramento? E assim nós agradecemos a todos que estiveram presentes, agradecendo a Deus também por essa oportunidade. Faço assim, com prazer. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, nosso Criador, nós te louvamos, Senhor, por essa tarde de sábado, por esse bate-papo tão gostoso, em que podemos aqui compartilhar informações úteis. Ajuda-nos, Senhor, a ser a geração que vai defender o criacionismo com coragem, convicção e conhecimento. Abençoa cada irmão, cada amigo que esteve presente a esta live. Abençoa a vida deles, ajuda-os nas suas lutas também. Estamos passando por um momento difícil na história deste mundo. E pedimos, Senhor, que nos dê saúde, nos dê condições de viver dignamente e que possamos permanecer firmes até a volta de Jesus, que é o nosso grande sonho, nossa grande esperança. O dia em que nós conheceremos face a face o nosso Criador. Abençoa o pastor Giovanni na condução das ovelhas desse rebanho aí em Paris. Todas as igrejas aí nesse país
tão importante também, que mora no teu coração com certeza, assim como os demais do planeta, que os líderes aí da igreja sejam também encorajados pelo Santo Espírito, a fim de levar avante a missão que a eles tu confiaste. Dá-nos, ó Deus, a tua paz, um bom restante de sábado, nós te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.